aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Hoje a gente vai tratar dessa questão aqui, ó. Afinal, dá para unir o pensamento racionalista com o pensamento empirista? Dá para unir racionalismo com empirismo? Eis aí o problema. Esse problema eu estou levantando porque durante as últimas semanas eu tratei bastante aqui sobre esse tema, né? Racionalismo, empirismo. E eu citei em algumas aulas que haviam aí algumas propostas na história da filosofia que tinham como objetivo juntar esses dois pensamentos. Então, nessa aula de hoje, eu resolvi começar a trazer essas propostas para apresentá-las para vocês. E a primeira proposta que a gente vai ver é a proposta do intelectualismo. E o que é o intelectualismo? É uma corrente da teoria do conhecimento que vai buscar conciliar elementos do racionalismo com elementos do empirismo e formar uma teoria nova. É tipo uma síntese dessas duas doutrinas. Para início de conversa, eu quero apresentar para vocês quem é o cara que é representante dessa corrente. Trata-se de um filósofo muito conhecido, né, Aristóteles, um dos grandes nomes da filosofia na história. Esse cara aí que é colocado como representante dessa tentativa de conciliar racionalismo e empirismo. Vamos conhecer mais um pouco aqui sobre Aristóteles. Então, como eu já disse, né, ele é um importante filósofo. Ele era grego, né, e viveu entre 384 e 322 a.C. Ele foi um dos filósofos clássicos, juntamente com Platão e Aristóteles, ele forma aí o trio dos filósofos clássicos, né? Inclusive, o Platão foi mestre dele, né? Assim como o Sócrates foi mestre de Platão, enfim. O Aristóteles é um dos filósofos que mais inaugura questões dentro da filosofia. E dentre as questões que ele abordou, uma delas é justamente essa, a epistemologia. E é observando justamente essa abordagem que ele faz sobre a epistemologia que a gente vai retirar aí algumas questões para entender o que é esse tal intelectualismo. Então, né, apresentado aí para vocês o filósofo, vamos ver agora a ideia. Bom, para a gente começar, tem uma questão aqui que eu preciso esclarecer para vocês. O intelectualismo é uma doutrina, uma corrente, uma ideia que é utilizada para designar justamente essa tentativa, né, de integrar os princípios do empirismo com os princípios do racionalismo. Nesse conceito que eu coloquei aí, vocês precisam dar uma atenção maior a essa questão, né? Eu falo de integrar conceitos, integrar princípios das duas doutrinas. Não necessariamente ele quer integrar racionalismo com empirismo, até porque racionalismo e empirismo são duas correntes, duas doutrinas que surgiram já na fase moderna da filosofia. O racionalismo, por exemplo, surgiu a partir de Descartes, né, no século XVII, e o empirismo surgiu com John Locke, já no finalzinho do século XVII, começando ali o século XVIII. Então, sequer existiam essas duas doutrinas para serem integradas, né? O que o Aristóteles faz com essa ideia dele aí que a gente chama de intelectualismo é justamente unir princípios dessas duas doutrinas. Por exemplo, né, a ideia de que a razão tem um papel importante no processo de aquisição do conhecimento, assim como também os sentidos, a experiência vai ter um papel fundamental para que esse processo seja feito. Então, essa é a questão. Intelectualismo visa juntar essas duas coisas, não as duas doutrinas, beleza? Então, bora lá, vamos entender aí o que é que traz esse intelectualismo. O que é que ele destaca de importante do racionalismo ou da razão e o que é que ele destaca de importante do empirismo, da experiência, dos sentidos. A questão é a seguinte: do empirismo, o intelectualismo vai destacar o seguinte: o conhecimento vai partir da experiência, dos sentidos. Ou seja, os sentidos é um ponto de partida para que o conhecimento seja então adquirido. Já o que ele vai destacar do racionalismo é o seguinte, ó: a interpretação desses dados que são obtidos através dos sentidos é dada pelo pensamento, pelo intelecto. Explicando, né, e juntando as duas coisas, os sentidos vão ter um papel importante na aquisição do conhecimento e o intelecto vai ter um papel importante na interpretação desses dados, interpretação daquilo que é adquirido, então, através dos sentidos. Ficou claro aí para vocês? Uma coisa que é preciso destacar antes de a gente avançar é que o Aristóteles ele dá um enfoque maior, uma importância maior ao que é adquirido através dos sentidos. Para ele, o pensamento ou o intelecto ele tem uma função passiva, que é somente de interpretar. Os sentidos é o que vai ter um papel mais ativo, que é justamente o de busca, o de aquisição dos dados que são necessários para ser processados pelo pensamento, pelo intelecto, entendeu? Vamos avançar mais um pouco. Trouxe aqui um exemplo para você entender como é que essa coisa funciona. Como é que o processo de consolidação de um conhecimento vai funcionar aí na visão do Aristóteles. Como já tinha sido levantado pelo próprio Platão, ou seja, o mestre do Aristóteles, existem, né, objetos sensíveis, aqueles que a gente capta através dos sentidos. Existe uma ideia, uma forma universal, que a gente só vai conseguir chegar a ela através de um processo racional, puramente intelectual.
Para o Platão, esse conhecimento dos objetos, das coisas, é um conhecimento contingente, um conhecimento que não tem muita importância. Já o conhecimento das formas, das ideias, que para ele, né, são perfeitas, eternas, imutáveis, esse é um conhecimento necessário. É o conhecimento que caracteriza a verdade. Esse processo que foi levantado pelo Platão, de certa forma, ele não é excluído pelo Aristóteles. Só que o Aristóteles, como eu já tinha dito anteriormente, ele vai frisar que existe uma importância grande no papel dos sentidos, nesse conhecimento que a gente adquire através da experiência. Né? Para o Aristóteles, como eu coloquei aí embaixo, ó, é através dos sentidos que a gente recebe as imagens dos objetos e é a partir dessa imagem que a gente vai poder abstrair essa forma perfeita, eterna e imutável, como Platão destacou. Em outras palavras, eu preciso desse conhecimento sensível para eu ter a possibilidade, então, de captar uma essência, de captar essa ideia, essa forma. Que é através dos sentidos que eu vou ter condições de ir lá na realidade e pegar o dado que é necessário para eu poder extrair depois essa forma, essa essência da coisa. Aí eu vou levantar outra questão para vocês. E depois, né, de eu ter captado esse dado lá, olhado, por exemplo, para uma coisa, o cachorro, como eu coloquei no exemplo, automaticamente, ao ter esse contato, ao ter essa experiência, eu já tenho conhecimento formado sobre o cachorro, eu já extraio dali automaticamente a ideia, a essência dele? A resposta é não. Existe outro processozinho que o Aristóteles vai destacar aí que a gente precisa entender também. É o seguinte, ó. Depois que eu tenho esse contato com o objeto, com a coisa, os dados vão para o nosso interior, né? Para o pensamento, para o intelecto. E lá no pensamento, lá no intelecto, vai acontecer outro processo, que é esse daqui, ó. Para o Aristóteles, o nosso pensamento, o nosso intelecto, tem uma dupla função. Uma função ativa e uma função passiva. Vamos entender melhor essa questão aí. Ó. A primeira função, que é a ativa, vai estar no que ele chama de nus poieticus. É isso mesmo. Ou que você pode traduzir como intelecto agente, ou intelecto ativo, você pode encontrar aí também. Esse intelecto agente, ele atua como uma luz, deixando a ideia transparente, acendendo-a, né, deixando ela visível. Até coloquei a lâmpadazinha para fazer referência a esse intelecto ativo aí. Depois de acendido, né, depois de iluminado, aí vai entrar o intelecto passivo, que é o nus patéticos, que você pode traduzir como intelecto receptivo ou passivo, né, também como eu já disse, e cabe a esse intelecto receptivo receber essa luz, tornando então o entendimento possível. Ou seja, a primeira parte, né, ilumina a ideia que você recebeu através dos sentidos e depois o intelecto receptivo vai então fazer o entendimento da coisa. Vai juntar as peças, organizar os dados e aí você vai ter aquilo que chama de conhecimento. Esse é basicamente o processo de conhecimento na visão do Aristóteles. Esse processo de conhecimento que a gente vai chamar, né, de intelectualismo. Muito interessante essa visão dele. Como eu disse, né, é uma das propostas que a gente tem aí na história de juntar essas duas doutrinas, ou princípios dessas duas doutrinas, né? Racionalismo e empirismo. Então tá aí explicado para vocês. Esse é o intelectualismo, essa é a ideia de Aristóteles. E na próxima aula a gente vai continuar discutindo essas questões aqui. Eu vou trazer outra proposta que a gente tem aí na história bastante conhecida, que é o apriorismo. Beleza? Então é só aguardar aí que muito em breve essa aula sai. E se você está assistindo esse vídeo, né, muito depois de eu ter lançado essa aula, provavelmente essa aula já está aí. É só você ir na playlist de Teoria do Conhecimento que você vai encontrar ela também. Fechou? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Encerro aqui a aula de hoje. Queria só deixar aqueles recadinhos para vocês, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma aula nova que eu trouxer. Também não esquece o like, que é um feedback importante, é uma energia, um gás a mais para eu continuar trazendo aulas para vocês. Dito isso, vou encerrando aqui. A gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.